Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Eu quero transmitir uma mensagem. Abra o seu coração, porque o que tenho para transmitir é algo precioso e puro da parte de Deus. Quero falar com crentes, com servos e servas de Deus. Estamos em um tempo terrível. Estamos assistindo nas mídias o que está acontecendo. Biblicamente, é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia se cumpre diariamente. Eu quero ler aqui no livro de Efésios, capítulo 1, e o verso 3 a seguir. Se você pode, abra a sua Bíblia. E já quero que você dê um like. Se você gostar da meditação, compartilhe a mensagem. Você que não é inscrito, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Este canal, acredito que é um dos menores canais do YouTube, mas o que eu estou fazendo é simplesmente pregando a palavra de Deus, transmitindo o recado de Deus pelo YouTube. Efésios capítulo 1 e versículo 3 nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para a glória e louvor de sua graça, pelo qual nos fez agradável a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Quero parar por aqui. Eu e você não perguntávamos por Deus, éramos egoístas, arrogantes. A maioria de nós éramos presunçosos e estávamos perdidos na religião. E se tem uma coisa onde os seres humanos se perdem, esta coisa é as religiões. As religiões colocam nos ombros dos seres humanos um fardo pesado que eles não podem carregar. Nós vemos o precioso convite que Jesus Cristo fez aos humildes, aos pobres. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava no deserto da Judéia e ele percebeu que uma multidão o cercava. E ele não viu ali nenhum médico, nem um doutor da lei, nem um cientista, talvez nenhum empresário, nem um magnata. Ele viu pobres, humildes, simples, pessoas que estavam escravizadas pelas enfermidades e também pela religiosidade, pela lei naquele tempo. E Jesus Cristo ora ao Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Que coisas grandes são estas? A pessoa preciosa do Senhor Jesus, que eles estavam ali por causa da pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa, eles estavam ali para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Ouvir os conselhos. Porque na profecia de Isaías diz lá: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros,
e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Eles estavam ali, ouvindo os conselhos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então agradece ao Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste, escondeste coisas grandes dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando aquele pessoal ouviu o convite dele, acredito que todos correram em direção a Jesus Cristo. Correram em direção à pessoa certa. E quando eles estavam ali, na presença de Jesus, acredito eu, que Jesus Cristo estende as mãos e cura inúmeras enfermidades. Acredito eu que Jesus libera a palavra de libertação. E muitos foram curados e libertos. E depois Jesus Cristo disse: Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É claro que a grande maioria que vieram para Jesus curá-los, libertá-los, não é a mesma que permaneceu com ele diariamente. É o que acontece no nosso tempo. Uma grande maioria vem com interesse na cura, na libertação, na vitória, na solução do problema, na prosperidade, na chave do carro, da casa, querendo de Deus a bênção material. É claro que Deus tem tudo isso, mas o que Deus mais quer é abençoar o ser humano com a paz, com o perdão. É o maior desejo de Deus, é que o ser humano tenha paz. E a paz só pode vir através do perdão de Jesus Cristo. Porque no momento em que o ser humano recebe de Jesus Cristo o seu perdão, simultaneamente, a paz se aplaca na vida da pessoa. Jesus já disse: Deixo-vos a minha paz, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Quem tem a paz do Senhor Jesus Cristo de maneira maravilhosa e perfeita é a sua igreja. O mundo tem milhões e milhões e milhões, bilhões, praticamente 8 bilhões de seres humanos, mas nem todos fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Quando estou falando igreja, eu não estou dizendo nome de nenhuma denominação. Porque, infelizmente, as heresias cresceram dentro das denominações. É bíblico, isso iria acontecer. No livro de Pedro, capítulo 2, ele disse lá: Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia no meio de vós, negando assim o Senhor a quem os resgatou. E ainda diz lá: e farão de vós negócio. Não é o que está acontecendo no nosso tempo? Uma liderança distante de Deus, pregando pelo dinheiro, pelo Pix, pregando pelos dízimos. Hoje, infelizmente, não vou generalizar nisso que vou falar, infelizmente, a maioria te dá atenção por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Mas, biblicamente falando, Jesus Cristo disse: de graça recebei, de graça dai. Jesus Cristo, os apóstolos, não cobravam para pregar,
não ficavam fazendo campanha com segundas intenções, não ficava disseminando heresia, envelopes para isso, envelopes para aquilo. Não, a Igreja de Jesus Cristo, ela é contida de pessoas que saíram desta matrix do engano e estão debaixo do evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Jesus não deu a autonomia dos céus para nenhuma igreja, para nenhum ministério, seja grande ou pequeno. O que a Bíblia diz, Apocalipse 5, ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. A Igreja de Jesus Cristo, ela está espalhada sobre toda a face da terra. O arrebatamento está para chegar, e o arrebatamento será unicamente para a Igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando da Deus e Amor, da Wesleyana, da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Universal, da Cristã, da Mundial, da Igreja da Paz, da Igreja do Avivamento Bíblico, da Igreja O Brasil para Cristo. Não estou falando o nome de nenhuma destas igrejas. É claro que em todas estas igrejas tem santos de Deus lá dentro que serão arrebatados, porque além de estar nessas igrejas, eles fazem parte da igreja do arrebatamento. Procure me entender. O arrebatamento é para os santos de Deus. E olha o que diz aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Nós já fomos abençoados. Já somos abençoados. E os abençoados servem a Deus com alegria. Os abençoados cooperam alegremente aonde congregam. Os abençoados intercedem uns pelos outros. Os abençoados louvam, adoram. Os abençoados aguardam, acima de todas as coisas, aguardam a bem-aventurada esperança da glória de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que tem nele é a esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Uma minoria das igrejas existentes no mundo, uma minoria, é os que serão levados para a glória de Deus. Por quê? Porque estão vidrados diretamente na palavra de Deus e na unção preciosa da palavra. Porque hoje existe unção para tudo. Estão se ungindo bala, flor, sal, rosa, caneta, celular, vassoura, cimento. Existe de tudo hoje. Mas quem deve ser e quem deve estar ungido diante de Deus? São aqueles que um dia aceitaram pela fé a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. É seres humanos que devem estar ungidos e a sua adoração deve ser ungida, o seu louvor deve ser ungido, a sua mensagem, o seu testemunho deve ser ungido, não mais. Olha o que a Bíblia diz. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele. Quem nos elegeu nele? Deus, em sua presciência, nos elegeu. Aqui está no plural. É um povo que Deus elegeu. Ele não elegeu o povo de determinada igreja, de determinado ministério, não. Ele elegeu um povo de toda a face da terra.
E quem são esse povo? Aqueles que um dia ouviram a pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus Cristo. Qualquer um que hoje ouve a pregação do Evangelho e aceita Jesus Cristo passa a fazer parte deste povo, qual Deus elegeu. E Deus elegeu este povo aonde? Deus elegeu este povo em Cristo. Louvado o nome do Senhor. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus, em amor, diante de Deus em Cristo. E nos predestinou para filhos por adoção, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade, o imperativo da vontade de Deus é que o ser humano se una a Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Boas obras não dá salvação para ninguém. A salvação vem de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. O mundo está cheio de religião, mas vamos analisar o significado desta palavra religião. Religião significa religar. E só quem religa o ser humano com Deus é Cristo. Portanto, todos os seres humanos precisam de Cristo em sua vida. Louvado o nome do Senhor. Precisamos do Senhor Jesus Cristo 24 horas por dia. Se você aceitou a Jesus e está firme, não precisa aceitar novamente. Se aceita Jesus uma vez apenas. Mas se alguns aceitaram a Jesus Cristo e por infelicidade se enfraqueceram e pararam, se desviaram, volte para Jesus. Retomando a sua fé novamente, a sua comunhão com Cristo novamente. O nosso amor falha, mas o amor dele não falha. O amor dele é puro, é perfeito. Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Hoje somos filhos de Deus. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, agora sabemos, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Essa é a nossa esperança. Louvado o nome do Senhor. Nós, como igreja de Jesus Cristo, muitos de nós, quando vemos nas mídias o que está acontecendo ao povo judeu, nosso coração aperta, dói. Por isso se faz necessário estar inteirado na palavra de Deus, estudar, em especial as profecias bíblicas, para você não ficar como que perdido em um tempo em que estamos. Porque o que está acontecendo lá está na profecia, é profético. É claro que está acontecendo lá, é terrível, mas coisas piores, mais terríveis, estão ainda para o futuro próximo. Mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo é um alerta para se firmar mais em Cristo. Jesus Cristo disse para os judeus, quando estas coisas, quando os exércitos, quando as guerras, quando os rumores de guerra acontecer, ele disse para ele, olhai para cima,
porque a vossa redenção está próxima. E nós, como igreja, sabemos que a redenção do povo judeu está se aproximando. Mas antes que a redenção deles venha, a redenção da igreja chega primeiro. Porque o apóstolo Paulo diz: irmãos, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para estar junto com o Senhor nas nuvens. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento receberam esta preciosa revelação. O apóstolo Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo a revelação da retirada da igreja da terra. Queridos irmãos, vamos ficar firmes. Porque a Bíblia diz, irmãos, 15:58 de Coríntios. 1 aos Coríntios 15:58. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira linda, forte, muito abundante sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.